Fui forçado a casar com a minha patroa, uma viúva com uma filha e que estava grávida, apenas para conseguir pagar o tratamento da minha mãe, que estava gravemente doente. Fiquei chocado quando descobri o seu grande segredo. O sol tinha acabado de despontar no horizonte, iluminando o bairro simples na periferia de São Paulo, um emaranhado de casas de alvenaria e ruas estreitas. Num desses cantos, Lucas já estava de pé desde a madrugada. O seu corpo, alto e forte, movia-se com agilidade na pequena cozinha, preparando um cafezinho quente para sua mãe, que repousava frágil no quarto. A mulher, a quem todos chamavam de Dona Lourdes, há muito que não conseguia firmar-se nas próprias pernas, vítima de uma insuficiência cardíaca que a consumia lentamente. Lucas respirou fundo, tentando acalmar a tempestade dentro de si. O seu rosto, normalmente sereno e bonito, estava agora sombrio. Ele sabia que aquele dia seria como todos os outros, uma luta constante por cada centavo, por mais um dia de vida para sua mãe. Depois de deixar o café na mesinha de cabeceira, abriu a porta gasta da casa e caminhou para a pequena garagem onde o carro antigo de Dona Helena estava estacionado. Aquele carro era sua principal fonte de rendimento. Como motorista particular, Lucas tinha a obrigação de buscar Dona Helena na sua mansão todas as manhãs e levá-la de volta ao final da tarde. O trabalho não era fácil. Por vezes tinha de trabalhar até tarde da noite, caso Dona Helena tivesse algum compromisso de última hora. No entanto, Lucas não tinha escolha. O dinheiro que ganhava era a única esperança para comprar os medicamentos caros que mantinham o coração da sua mãe a bater. Depois de limpar o carro meticulosamente, Lucas olhou para o relógio de pulso. Estava na hora de ir buscar Dona Helena. Ligou o motor, sentindo a vibração de um motor cansado, mas que ainda funcionava fielmente. O caminho para a casa de Dona Helena era ladeado por condomínios de luxo e árvores altas que balançavam suavemente com a brisa da manhã. Lucas conduzia com cuidado, a mente a mil, assombrada por preocupações com o futuro. A mansão de Dona Helena surgia ao longe, uma construção imponente com muros altos que fazia qualquer um no seu bairro suspirar de inveja. Mas para Lucas, aquela casa não era um símbolo de luxo. Para ele, era um campo de trabalho árduo e interminável. Depois de estacionar o carro no pátio frontal, saiu e bateu educadamente na enorme porta de madeira. A porta foi aberta por uma empregada, Clara, que lhe ofereceu um sorriso amigável. Dona Helena já está à sua espera, disse ela em voz baixa, apontando para a sala de estar. Lá Dona Helena estava sentada numa poltrona de veludo, vestindo um elegante vestido de seda. O seu cabelo, com alguns fios grisalhos, estava penteado de forma impecável, e o seu rosto, embora frio, ainda possuía uma beleza cativante. Lucas, hoje temos de ir ao cartório, disse Dona Helena, sem rodeios. A sua voz era plana, mas firme. Lucas apenas acenou com a cabeça, escondendo o cansaço por trás de um sorriso educado. Ele sabia que aquele seria mais um dia longo. Sem muitas palavras, abriu a porta do carro para Dona Helena e voltou para o lugar do condutor. Durante todo o percurso, o silêncio dentro do carro era denso. Dona Helena parecia absorta nos documentos que tinha no colo, enquanto Lucas se concentrava na estrada. Mas por trás daquela calma aparente, Lucas sentia que algo estava diferente. Havia uma tensão não dita que tornava o ar pesado, difícil de respirar. A vida de Lucas era uma luta sem fim. Ele trabalhava arduamente, mas sentia-se sempre como um rato a correr numa roda. Não importava a velocidade com que corria, nunca chegava realmente a lado nenhum. No entanto, no meio de tudo aquilo, ele continuava a lutar. Porque, embora sua vida fosse cheia de pressão, havia uma coisa que o fazia seguir em frente: o amor pela sua mãe. O carro antigo que Lucas conduzia deslizava suavemente pelo asfalto em direção à mansão de Dona Helena. Naquela manhã, o ar estava fresco, com o orvalho ainda a brilhar nas folhas das árvores. Contudo, o coração de Lucas não estava tão leve como a paisagem lá fora. Pensava na sua mãe, cada vez mais fraca, e nos custos do tratamento que se acumulavam como uma montanha. No meio dessa angústia chegou ao portão imponente da casa de Dona Helena. O portão de ferro preto, alto e ornamentado, abriu-se lentamente depois de Lucas tocar a campainha.
A casa de Dona Helena era uma fusão de luxo moderno com toques clássicos. Um vasto jardim com flores coloridas adornava a entrada. Mas por trás de toda aquela beleza havia uma atmosfera fria que Lucas sentia sempre que entrava. Dona Helena já esperava na sala de estar, sentada na sua poltrona com uma postura ereta e elegante. O seu cabelo estava perfeitamente penteado, o rosto sereno mas vazio, como alguém que esconde um segredo profundo. Ao seu lado, Sofia, a sua única filha, estava sentada em silêncio, agarrada ao seu urso de peluche favorito. A menina de 10 anos raramente sorria. Os seus olhos pareciam muitas vezes perdidos, como se carregasse um fardo demasiado pesado para os seus ombros pequenos. Lucas, hoje vamos primeiro à escola, disse Dona Helena, sem se virar para ele. A sua voz era fria, mas Lucas conseguia sentir um tom de cansaço por trás dela. Ele assentiu e abriu a porta do carro para Dona Helena e Sofia. Durante o trajeto para a escola de Sofia, o silêncio no carro persistia. Sofia estava sentada no banco de trás, a olhar pela janela com um olhar vago. De vez em quando, olhava para Lucas pelo espelho retrovisor, como se quisesse dizer algo, mas hesitava. Depois de deixar Sofia em frente ao portão da escola, Lucas voltou para o volante. Dona Helena deu uma instrução curta, para o cartório. Não houve mais conversa. Lucas sabia bem que a sua patroa não era de conversa fiada, mas havia algo diferente naquela manhã. A atitude de Dona Helena parecia mais fechada do que o habitual, como se um grande segredo estivesse guardado a 7 chaves. Durante o percurso, Lucas começou a reparar nos pequenos detalhes daquela família. Sofia, por exemplo, parecia incrivelmente solitária apesar de viver no luxo. Quase nunca falava com os amigos e a sua relação com a mãe parecia distante. Havia algo que a fazia parecer uma flor a murchar, mesmo plantada num jardim fértil. Enquanto isso, a própria Dona Helena parecia uma mulher sem rumo. Apesar de toda a sua riqueza, os seus olhos estavam frequentemente vazios, como se a culpa ou o arrependimento assombrassem os seus pensamentos. Lucas começou a perguntar-se: o que se passa realmente por trás das paredes imponentes daquela casa? No final do dia, depois de ir buscar Sofia à escola e levar Dona Helena para casa, Lucas encontrou-se sentado no banco da frente do carro, a refletir sobre tudo o que tinha visto. Percebeu que, embora vivessem em mundos diferentes, ele no seu bairro simples e ela no seu palácio, partilhavam uma coisa em comum: a solidão. Lucas decidiu tentar aproximar-se de Sofia. No dia seguinte, ao ir buscá-la à escola, começou a conversar com ela. No início, Sofia respondia apenas com monossílabos. Mas pouco a pouco começou a abrir-se. Contou-lhe sobre o seu gosto por desenhar e como se sentia aborrecida em casa, pois a mãe estava sempre ocupada com o trabalho e reuniões. Ao ver um pequeno sorriso no rosto de Sofia, Lucas sentiu um calor crescer no seu peito. Pela primeira vez, sentiu que havia algo mais do que uma simples relação de motorista e patroa entre eles. Talvez por trás de toda a tristeza e solidão, houvesse uma oportunidade de preencherem o vazio um do outro. No entanto, por trás desses pequenos momentos, Lucas também começou a perceber que havia um grande quebra-cabeças por resolver. O que realmente se passava com Dona Helena? Por que era ela tão fria e reservada? E por que Sofia era tão solitária, apesar de viver rodeada de luxo? Naquela manhã, Lucas chegou à casa de Dona Helena mais cedo do que o habitual. Queria garantir que o carro estava em perfeitas condições antes de levar a sua patroa para uma reunião importante. Ao abrir a porta da garagem, viu Dona Helena de pé perto da bancada da cozinha, com uma expressão ansiosa. A sua mão direita segurava um pedaço de papel, enquanto a esquerda pressionava suavemente o seu ventre. Lucas hesitou por um momento, mas depois decidiu aproximar-se. Precisa de ajuda, Dona Helena? Perguntou educadamente, tentando não ser demasiado intrometido. Dona Helena pareceu sobressaltada e escondeu rapidamente o papel atrás das costas. Não, está tudo bem, disse ela apressadamente. A sua voz tremia ligeiramente. Havia algo de estranho na sua maneira de falar, como se estivesse a esforçar-se ao máximo para esconder alguma coisa. Lucas assentiu lentamente.
Embora sua curiosidade estivesse a aumentar, voltou para o carro, mas os seus olhos captaram algo em cima da bancada da cozinha. Um pequeno calendário com várias datas riscadas e marcadas com um marcador vermelho. Numa das datas estava escrita a palavra médico com uma caligrafia elegante. Foi então que Lucas começou a notar algo estranho. Nas últimas semanas, ele tinha visto frequentemente Dona Helena entrar numa clínica de ginecologia na zona sul da cidade quando a levava para reuniões de negócios. No início, pensou que fossem apenas consultas de rotina. Mas depois de ver o calendário e os gestos de Dona Helena, que frequentemente pressionava o próprio ventre, a sua mente começou a trabalhar. Quando estavam no carro a caminho do cartório, Lucas tentou encontrar respostas através do espelho retrovisor. Os seus olhos encontraram-se com os de Dona Helena por um instante, e ele viu um brilho de emoção difícil de decifrar. Uma mistura de medo, ansiedade e talvez culpa. Lucas disse Dona Helena de repente, quebrando o silêncio. Você trabalha aqui há bastante tempo. Alguma vez sentiu que esta vida é demasiado complicada? A pergunta apanhou Lucas de surpresa. Ele nunca esperou que Dona Helena iniciasse uma conversa como aquela. Toda a gente tem os seus problemas, Dona Helena respondeu ele com cuidado. Mas enquanto pudermos lutar, haverá sempre uma saída. Dona Helena suspirou longamente e voltou a ficar em silêncio. Durante o resto do caminho, a atmosfera no carro estava tensa. Lucas sentia que um grande segredo estava a ser escondido por Dona Helena. No entanto, ele não sabia como descobri-lo. Alguns dias depois, Lucas encontrou finalmente outra pista. Ao limpar o carro na garagem, encontrou acidentalmente uma nota da clínica de ginecologia que tinha caído debaixo do banco de trás. A nota tinha o nome de Dona Helena e um agendamento para um exame de rotina que já se repetia há vários meses. As palavras segundo trimestre estavam escritas de forma clara. O coração de Lucas acelerou. Ele começou a juntar as peças do quebra-cabeças na sua mente. As mudanças físicas de Dona Helena, cada vez mais evidentes, a sua barriga a crescer, o seu rosto mais pálido e as suas emoções instáveis. Tudo começava a fazer sentido. Dona Helena estava grávida, mas a grande questão continuava no ar. Quem era o pai do bebê? Lucas tentou lembrar-se se alguma vez tinha visto outro homem na casa de Dona Helena. Durante todo aquele tempo, ela parecia viver sozinha, sem parceiro ou família próxima, exceto Sofia. Como era possível que uma viúva de quase 50 anos estivesse grávida sem a presença de um homem? A curiosidade de Lucas aumentou. Começou a tentar descobrir mais sobre o passado de Dona Helena. Sempre que estava na casa, tentava ouvir as conversas de Dona Helena com a sua empregada, Clara, ou até mesmo espreitar os quartos que raramente eram visitados. Mas quanto mais procurava, mais mistérios encontrava. Numa tarde, enquanto Lucas limpava o jardim dos fundos, ouviu um choro baixo vindo de dentro da casa. Ele parou o que estava a fazer e aproximou-se, tentando encontrar a origem do som. O choro vinha do quarto de Dona Helena. Com cuidado, espreitou pela fresta da porta ligeiramente aberta. Dentro do quarto, Dona Helena estava sentada na beira da cama. O seu rosto estava virado para baixo, as lágrimas a escorrerem abundantemente pelas suas bochechas. Nas mãos, segurava a fotografia de um homem de aparência robusta e bonita. Lucas não conseguiu ver o rosto do homem com clareza, mas sentiu que havia uma ligação profunda entre Dona Helena e o homem da foto. "O que é que eu faço?", murmurou Dona Helena, desolada. A sua voz estava carregada de desespero. "Eu não posso. Não posso deixar que toda a gente saiba." Lucas recuou lentamente, não querendo ser apanhado a espiar. O seu coração estava cheio de pena e confusão. O que se passava realmente com Dona Helena? Quem era o homem da fotografia? E por que é que aquela gravidez parecia pesar tanto na sua mente? Naquela noite, Lucas voltou para casa com a mente cheia de perguntas sem resposta. Ele sabia que aquele segredo não era apenas de Dona Helena, mas que também iria afetar a sua própria vida. A gravidez era uma bomba relógio que podia explodir a qualquer momento. E Lucas sentia-se preso no meio de um turbilhão de mistério cada vez mais profundo.
Naquela noite, Lucas sentou-se na beira da sua cama com a cabeça baixa. A sua mente estava cheia da imagem de Dona Helena a chorar sozinha no seu quarto e da fotografia do homem misterioso que ele tinha visto de relance. O segredo da gravidez de Dona Helena continuava a assombrá-lo, tirando-lhe o sono. Ele sabia que não era da sua conta. Mas o seu coração não conseguia parar de pensar no que realmente estava a acontecer. Na manhã seguinte, a atmosfera na mansão de Dona Helena estava mais tensa do que o habitual. Quando Lucas chegou para ir buscar a sua patroa Clara, a empregada, lançou-lhe um olhar preocupado. Dona Helena quer falar consigo, disse ela em voz baixa. A sua voz era quase um sussurro. Na sala de estar, o coração de Lucas batia acelerado enquanto ele entrava. Dona Helena estava à sua espera na sua poltrona. O seu rosto estava pálido, mas calmo. Os seus olhos fixavam-se em Lucas como se tentassem ler os seus pensamentos. Lucas, disse Dona Helena com um tom neutro. Mas havia um cansaço profundo na sua voz. Tenho algo para lhe dizer. É importante. Lucas assentiu lentamente. O seu coração acelerou ainda mais. Ele não sabia o que Dona Helena iria dizer, mas um mau pressentimento começou a envolvê-lo. Eu estou grávida, disse Dona Helena. A sua voz finalmente tremeu. E preciso da sua ajuda. Lucas ficou em silêncio. Embora já soubesse disto pelas pistas que tinha encontrado, ouvir diretamente de Dona Helena ainda o surpreendeu. Ele só conseguia olhar para sua patroa com os olhos arregalados, tentando processar aquelas palavras. Não posso permitir que os boatos ou as fofocas manchem o bom nome da minha família, continuou Dona Helena, a sua voz cada vez mais fraca. Preciso de alguém que possa ser oficialmente o pai deste bebê. Lucas sentiu seu mundo a girar. Ele nunca imaginou que esta conversa pudesse acontecer. O que a senhora quer dizer? Perguntou ele, hesitante, embora já começasse a entender as intenções de Dona Helena. Quero que se case comigo, disse Dona Helena com um tom firme, embora os seus olhos parecessem vazios. Não por amor, mas para o bem de todos nós. Você receberá dinheiro suficiente para o tratamento da sua mãe, e eu terei a proteção do nome desta família. Lucas ficou sem palavras. Esta oferta era demasiado grande para ser considerada. Por um lado, ele sabia que o dinheiro deste casamento poderia salvar a vida da sua mãe. Mas por outro lado, sentia-se usado, transformado num instrumento para encobrir a vergonha de alguém. Mas por que eu? Perguntou Lucas com a voz a tremer. Por que me escolheu a mim? Porque você já está aqui, respondeu Dona Helena rapidamente, como se já tivesse pensado muitas vezes nessa pergunta. Porque é uma pessoa em quem posso confiar e porque não tenho outra opção. A atmosfera na sala de estar tornou-se ainda mais silenciosa. Lucas sentia-se como se estivesse numa encruzilhada, onde qualquer decisão que tomasse mudaria a sua vida para sempre. Se recusasse, perderia o emprego e talvez a sua mãe não recebesse o tratamento de que precisava. Mas se aceitasse, teria de sacrificar a sua dignidade e viver uma vida que talvez nunca tivesse imaginado. Eu preciso de tempo para pensar, disse Lucas. A sua voz finalmente soou baixa. Dona Helena assentiu lentamente. O seu rosto parecia aliviado, mas também um pouco ansioso. Claro. Dou-lhe 2 dias para decidir. Mas lembre-se, Lucas, isto não é apenas sobre mim, é também sobre o futuro da Sofia e dessa família. Depois daquela conversa, Lucas deixou a mansão com passos pesados. A sua mente estava cheia de um dilema interminável. Por um lado, a oferta de Dona Helena era uma oportunidade de ouro para salvar a sua mãe. Mas por outro, sentia que estava a vender-se por dinheiro. Quando chegou à casa, a sua mãe percebeu que algo preocupava. O que se passa, meu filho? Perguntou Dona Lourdes com doçura. Os seus olhos estavam cheios de preocupação. Lucas olhou para a mãe com os olhos marejados. Queria contar-lhe tudo, mas sabia que ela não conseguiria entender a situação. Não é nada, mãe, disse ele em voz baixa, só estou com a cabeça cheia. Naquela noite, Lucas sentou-se do lado de fora da sua casa, a olhar para o céu estrelado. Pensou em todas as possibilidades.
Se recusasse, a sua mãe talvez não sobrevivesse muito tempo. Mas se aceitasse, teria de viver como marido de uma mulher que não amava, para salvar uma família que nem sequer era sua. Na manhã seguinte, Lucas voltou à casa de Dona Helena com o coração pesado. Depois de uma noite sem dormir, ele finalmente tomou uma decisão. Quando entrou na sala de estar, Dona Helena já o esperava com uma expressão tensa. Eu aceito, disse Lucas em voz baixa. A sua voz soava pesada. Eu caso com a senhora. Dona Helena pareceu aliviada, embora os seus olhos ainda parecessem vazios. Obrigada, Lucas, disse ela. A sua voz era quase inaudível. Isto é para o bem de todos nós. No entanto, por trás daquelas palavras, Lucas sentiu um novo fardo a pressionar os seus ombros. Ele sabia que esta decisão mudaria a sua vida para sempre, e não sabia se estava preparado para enfrentar as consequências. O dia do casamento chegou sem brilho nem alegria. Não houve festa, nem convites luxuosos, nem mesmo decoração de flores na sala de estar. Apenas um pequeno cartório no centro da cidade, com paredes de cor creme a descascar e cadeiras de madeira velhas que rangiam a cada movimento. Lucas estava em pé diante da mesa do oficial do registro civil, vestindo uma camisa branca simples que tinha pedido emprestada a um vizinho. Os seus olhos estavam baixos, as mãos a tremer enquanto segurava os documentos do casamento. Ao seu lado, Dona Helena parecia elegante num taier azul escuro. O seu rosto estava calmo, mas os seus olhos vazios. Era como se ela estivesse a passar por um ritual formal que não podia evitar. Sofia, a menina que normalmente era solitária, estava sentada numa cadeira atrás com Clara, a empregada. A menina olhava para o seu novo pai com curiosidade, mas também com um pouco de ansiedade. O oficial do registro leu os votos de casamento com uma voz monótona, como alguém que já tinha repetido aquelas palavras inúmeras vezes, sem emoção. Lucas apenas acenou com a cabeça quando lhe foi pedido para dizer o sim. A sua voz soou baixa, quase um sussurro, como se não quisesse que o mundo ouvisse. Quando a palavra casados foi proferida, o silêncio permaneceu. Não houve aplausos, nem gritos de alegria, apenas um silêncio que envolveu a sala, como se todos sentissem o peso daquele casamento. Depois da cerimônia, saíram do cartório sem trocar muitas palavras. Lucas sentou-se ao volante, Dona Helena ao seu lado, com o rosto virado para baixo. Sofia estava no banco de trás, a olhar para os dois com um ar confuso. Durante todo o caminho de volta, o silêncio no carro era denso. Apenas o som do motor preenchia o vazio. Ao chegarem à mansão, Lucas sentiu-se um estranho num lugar que já conhecia bem. Ele já não era apenas o motorista particular. Era o marido de Dona Helena, o novo dono da casa. Embora o seu estatuto de marido parecesse vazio e forçado, Dona Helena deu-lhe as chaves de alguns quartos adicionais, incluindo o quarto principal, espaçoso e frio. No entanto, quando Lucas entrou naquele quarto, sentiu-se como se estivesse num mundo completamente estranho. A primeira noite deles foi constrangedora e tensa. Lucas sentou-se na beira da cama grande. Enquanto isso, Dona Helena sentou-se numa cadeira perto da janela, de costas para ele. Não houve toques, nem palavras gentis, nem sequer conversa. Ficaram sentados em silêncio, cada um perdido nos seus próprios pensamentos. Lucas tentava reprimir a culpa que pesava cada vez mais no seu coração. Ele sabia que aquele casamento não era sobre amor, mas sobre necessidade. No entanto, era difícil não pensar na sua mãe, que ainda estava doente na sua pequena casa. O dinheiro do casamento seria usado para o tratamento dela. E essa era a única razão pela qual ele aguentava esta situação. No dia seguinte, Lucas voltou ao seu trabalho como de costume. Ele ainda era o motorista particular de Dona Helena. Embora o seu estatuto tivesse mudado, a relação deles continuava cheia de constrangimento. Diante dos empregados e da equipa da casa, tentavam parecer um casal normal. Mas por trás de portas fechadas, continuavam a ser dois estranhos forçados a viver sob o mesmo teto. Sofia parecia mais aberta a Lucas desde o casamento. A menina começou a chamá-lo de pai, embora sua voz ainda soasse hesitante.
Lucas sentia um pequeno calor no coração sempre que ouvia aquela palavra. Ele sabia que Sofia precisava de uma figura paterna na sua vida e esforçava-se por desempenhar esse papel da melhor forma possível, mesmo com o coração cheio de conflitos internos. No entanto, por trás desta nova vida, Lucas começou a sentir uma pressão crescente. Ele sabia que o segredo da gravidez de Dona Helena ainda não tinha sido totalmente revelado ao público e temia o que aconteceria se a verdade viesse à tona. Será que ele conseguiria aguentar esta situação? Ou será que este segredo se tornaria uma bomba relógio prestes a explodir? No meio da noite silenciosa, Lucas sentava-se frequentemente do lado de fora da mansão, a olhar para o céu escuro. Ele pensava em tudo que tinha sacrificado por dinheiro e pela sua responsabilidade para com a mãe. Sabia que este casamento era o início de uma nova série de conflitos e que tinha de estar preparado para enfrentar todas as consequências. Os dias que se seguiram ao casamento decorreram como uma rotina imutável, mas havia uma nova atmosfera a pairar sobre a mansão. Lucas era agora oficialmente parte da família, mas o seu novo estatuto não trouxe calor ou proximidade à relação deles. A vida sob o mesmo teto parecia uma peça de teatro sem diálogo, onde cada um desempenhava o seu papel com cuidado, tentando manter uma ordem frágil. Todas as manhãs, Lucas levantava-se cedo para preparar o carro e levar Dona Helena. Continuava a cumprir as suas funções de motorista particular. Embora agora também tivesse o título de marido, não havia gestos de carinho ou conversas calorosas entre eles. À mesa do pequeno almoço, Dona Helena sentava-se com uma postura rígida, enquanto Lucas apenas mexia na comida sem apetite. Sofia, a menina que começava a sentir que tinha um novo pai, tentava ocasionalmente animar o ambiente com histórias da escola. No entanto, o seu sorriso desvanecia-se muitas vezes ao ver a expressão vazia da mãe e o olhar distante de Lucas. Numa tarde, enquanto Lucas limpava o jardim dos fundos, ouviu um choro baixo vindo da casa. Parou por um momento e aproximou-se. O choro vinha do quarto de Dona Helena. Com cuidado, espreitou pela fresta da porta. Lá dentro, Dona Helena estava sentada na beira da cama, com o rosto baixo e lágrimas a escorrerem pelas bochechas. Nas mãos, segurava a mesma fotografia do homem bonito que Lucas tinha visto há algum tempo. Eu não posso continuar assim, murmurou Helena, desolada. A sua voz estava carregada de culpa. Eu errei. Eu errei. Lucas recuou lentamente, não querendo ser apanhado a espiar. O seu coração encheu-se de pena, mas também de confusão. Quem era o homem da fotografia? Seria ele o pai do bebê que Dona Helena esperava? E por que é que ela parecia tão arrependida? A vida conjugal deles tornava-se cada vez mais constrangedora com o passar do tempo. Lucas começou a sentir que não era apenas usado para ser um marido falso, mas que também estava preso num labirinto de segredos cada vez mais profundo. Sempre que tentava aproximar-se de Dona Helena para conversar, ela fechava-se, mantendo a distância com a sua atitude fria. No entanto, no meio de todo o constrangimento, a relação de Lucas com Sofia começou a desenvolver-se. A menina sentia-se cada vez mais à vontade com a presença de Lucas como seu pai. Todas as noites, Sofia sentava-se perto de Lucas, a contar-lhe sobre os seus amigos da escola, ou sobre os desenhos que fazia. Lucas ouvia-a com paciência, tentando dar-lhe a atenção que ela nunca receberá da mãe. Um dia, enquanto Lucas ajudava Sofia com os trabalhos de casa na sala de estar, Dona Helena entrou apressadamente. O seu rosto estava tenso. Os seus olhos irradiavam uma raiva raramente vista. Não te aproximes demasiado dela, disse Dona Helena, com rispidez, olhando para Lucas com um olhar frio. Tu não estás aqui para ser o pai dela. Aquela frase chocou Lucas. Sentiu-se como uma criança a ser castigada por ter feito algo errado. Sofia, sentada ao seu lado, baixou a cabeça com os olhos marejados. A atmosfera na sala tornou-se instantaneamente tensa. Depois daquele incidente, Lucas começou a refletir. Por que era Dona Helena tão protetora em relação a Sofia? Haveria algo que ele ainda não sabia sobre a relação delas? Ou seria tudo por causa da culpa que Dona Helena sentia pelo que tinha feito?
Naquela noite, Lucas sentou-se do lado de fora da casa, a olhar para o céu escuro. Sentia-se um estranho no lugar que deveria ser a sua casa. Sabia que este casamento era um sacrifício pela sua mãe. Mas quanto mais tempo ficava ali, maior era a pressão que sentia. Começou a perguntar-se: será que vou conseguir aguentar esta situação? Ou será que os segredos de Dona Helena vão acabar por destruir tudo? No meio da escuridão da noite, Lucas tomou uma decisão. Tinha de descobrir mais sobre o passado de Dona Helena. De alguma forma, tinha de encontrar respostas para todas as perguntas que o assombravam. Porque se não o fizesse, sentia que se perderia para sempre neste labirinto de mentiras e segredos. Naquela noite, a chuva caía torrencialmente, criando um som constante que ecoava por toda a mansão de Dona Helena. Lucas estava sentado na sala de estar, a observar as pequenas chamas na lareira, a única fonte de calor no meio da frieza da casa. A sua mente estava cheia do quebra-cabeças do passado de Dona Helena. Ele sabia que precisava de encontrar respostas para todas as perguntas que o assombravam se quisesse sobreviver àquela situação. Depois de se certificar de que todos estavam a dormir, Lucas decidiu investigar mais a fundo. Começou por caminhar lentamente em direção ao quarto de Dona Helena. Era lá que ele havia frequentemente a segurar a fotografia do homem misterioso. Com cuidado, abriu a porta do quarto, que não estava trancada. O quarto estava escuro, com apenas uma fraca luz de um candeeiro de presença num canto. Lucas caminhou em silêncio até a penteadeira, onde via frequentemente Dona Helena guardar os seus pertences pessoais. Na gaveta da penteadeira, encontrou uma pequena caixa de madeira trancada. Depois de procurar por alguns momentos, encontrou uma pequena chave escondida atrás do espelho. O seu coração batia acelerado enquanto abria a caixa. Lá dentro, havia uma série de objetos que o deixaram atônito. Além da fotografia do homem bonito que via frequentemente, havia também cartas antigas que pareciam frágeis. Lucas leu uma das cartas com cuidado. A carta fora escrita pelo homem da fotografia. O endereço do remetente estava no canto superior esquerdo, uma pequena cidade no estrangeiro. O conteúdo da carta chocou Lucas. O homem era, na verdade, um antigo amante de Dona Helena, alguém que tinha sido muito próximo dela. Mas a relação deles terminara de forma trágica. Na carta, o homem admitia ter abandonado Dona Helena por não se sentir preparado para assumir as responsabilidades de uma família. Escreveu também que se arrependia de a ter magoado, mas que não podia voltar atrás. No entanto, o mais chocante foi a última carta da pilha. Fora escrita há alguns meses e o seu conteúdo era muito breve. Soube das más notícias sobre ti. Peço desculpa por tudo. Nunca me perdoarei. Não havia nome de remetente, mas pela caligrafia semelhante, Lucas tinha a certeza de que era do mesmo homem. Lucas sentiu-se como se tivesse acabado de abrir a caixa de Pandora. O segredo de Dona Helena começava a ser revelado, e ele começou a juntar as peças do quebra-cabeças na sua mente. O homem da fotografia era o pai do bebê que Dona Helena esperava. No entanto, o homem tinha a abandonado assim que soube da gravidez. Era por isso que Dona Helena estava tão desesperada e tinha escolhido fazer de Lucas o marido falso para salvar o nome da sua família. Mas havia uma coisa que ainda intrigava Lucas. Como é que Dona Helena conhecera aquele homem e por que é que ele a abandonara daquela forma? Com cuidado, Lucas continuou a sua busca. Dentro da caixa de madeira, encontrou um velho diário de Dona Helena. As páginas estavam cheias de uma caligrafia elegante. No entanto, havia muitos rabiscos e manchas de lágrimas secas. Lucas leu algumas páginas, e o que descobriu deixou-o ainda mais abalado. Dona Helena escrevera sobre como conhecer aquele homem num evento de negócios há alguns anos. Apaixonaram-se imediatamente e a relação deles desenvolveu-se rapidamente. No entanto, o homem era um empresário internacional que viajava frequentemente para o estrangeiro. A relação deles tornou-se cada vez mais distante. Até que finalmente Dona Helena descobriu que estava grávida. Quando lhe contou, recebeu apenas uma resposta fria. Não posso lidar com isto agora. Desculpa. Depois disso, o homem desapareceu sem deixar rasto,
deixando Dona Helena sozinha com um enorme fardo nos ombros. Além disso, Dona Helena também escrevera sobre a sua culpa em relação a Sofia. Sentia-se uma mãe falhada porque estivera demasiado ocupada com o trabalho e os seus assuntos pessoais, fazendo com que Sofia crescesse na solidão. Lucas fechou o diário com o coração pesado. Sentiu pena de Dona Helena. Mas por outro lado também sentiu raiva. Sentiu que fora apenas usado para encobrir a vergonha de alguém que nem sequer se importava com Dona Helena. No entanto, por trás de tudo aquilo, também sentia pena de Sofia, a menina que viverá todo aquele tempo sem uma figura paterna que a amasse verdadeiramente. Na manhã seguinte, enquanto Lucas limpava o carro, Dona Helena apareceu de repente na garagem. O seu rosto estava tenso. Os seus olhos fixavam Lucas com intensidade. "O que estavas a fazer no meu quarto ontem à noite?", perguntou ela friamente, a sua voz cheia de raiva. Lucas ficou em silêncio. Ele sabia que o segredo de Dona Helena tinha sido descoberto e que teria de enfrentar as consequências. No entanto, também sabia que não podia recuar. "Eu só queria saber", respondeu Lucas em voz baixa. "Queria saber por que tive de casar com alguém que nem sequer me ama." Dona Helena ficou em silêncio por um momento, o seu rosto pálido. "O que descobriste?", perguntou ela finalmente, a sua voz a tremer. Lucas olhou para Dona Helena com um olhar penetrante. "Eu sei sobre aquele homem", disse ele. "Sei que ele te abandonou e sei que me usaste apenas como substituto dele." Dona Helena baixou a cabeça, as lágrimas começaram a escorrer pelas suas bochechas. Eu não tive outra escolha", murmurou ela, em voz baixa. "Tive de salvar o nome da minha família." Lucas respirou fundo. Ele sabia que Dona Helena também era vítima das circunstâncias, mas não conseguia perdoá-la completamente. Sentia que tinha sido explorado e não sabia se conseguia continuar a viver assim. No entanto, no meio da sua confusão, havia uma coisa em que acreditava. Tinha de ficar por causa de Sofia. A menina precisava de uma figura paterna e, embora o seu casamento com Dona Helena não fosse baseado no amor, ele sabia que podia dar felicidade a Sofia. Os dias que se seguiram depois de o segredo de Dona Helena ser revelado, a atmosfera na mansão tornou-se ainda mais tensa. Lucas tentou continuar a sua vida como de costume, mas o seu coração estava cheio de um conflito interno que não o largava. Ele sabia que tinha de ficar por causa de Sofia, a menina que começava a sentir que tinha um pai. Mas por outro lado, sentia-se zangado e ofendido por ter sido usado por Dona Helena. Todas as manhãs, Lucas cumpria as suas funções de motorista particular com uma expressão neutra, embora sua mente estivesse cheia de perguntas sem resposta. Por que eu escolher a Dona Helena? Seria ele apenas uma ferramenta para encobrir a vergonha da família? E será que este casamento os levaria à felicidade ou à ruína? Numa tarde, enquanto Lucas limpava o jardim dos fundos, Dona Helena aproximou-se dele com passos hesitantes. O seu rosto parecia mais cansado do que o habitual. Os seus olhos estavam marejados, como se quisesse dizer algo, mas não conseguisse encontrar as palavras certas. Lucas chamou Dona Helena em voz baixa, a sua voz a tremer. "Quero pedir-te desculpa." Lucas parou por um momento e olhou para sua patroa, ou melhor, para sua esposa, com um olhar frio. "Desculpa por quê?", perguntou ele bruscamente. "Desculpa por me teres usado? Desculpa por me teres transformado no substituto do homem que te abandonou?" Dona Helena ficou em silêncio. As lágrimas começaram a escorrer pelas suas bochechas. "Eu sei que errei", disse ela, em voz baixa. "Não tive outra escolha. Tive de salvar o nome da minha família. Mas nunca tive a intenção de te magoar." Lucas respirou fundo, tentando acalmar-se. Ele sabia que Dona Helena também era vítima das circunstâncias, mas era difícil para ele perdoá-la completamente. "Eu sei que tens as tuas razões", disse ele finalmente. "Mas eu também sou humano. Tenho sentimentos. Não sou uma ferramenta que podes usar e descartar." Dona Helena assentiu lentamente. O seu rosto estava cheio de culpa. "Eu sei que errei, mas peço-te por favor, não nos abandones. Sofia. Ela precisa de ti." Ao ouvir o nome de Sofia,
o coração de Lucas amoleceu instantaneamente. A menina era a única razão pela qual ele ainda aguentava esta situação. Ele sabia que Sofia precisava de uma figura paterna e, embora o seu casamento com Dona Helena não fosse baseado no amor, ele podia dar felicidade a Sofia. No entanto, por trás da sua decisão de ficar, Lucas começou a sentir um fardo cada vez mais pesado. Ele sabia que não podia continuar a viver numa mentira. Um dia este segredo seria descoberto, e ele não sabia como o mundo reagiria. No dia seguinte, Lucas decidiu falar com Sofia. A menina estava sentada na sala de estar, a segurar o seu urso de peluche favorito. Lucas sentou-se ao seu lado, tentando oferecer-lhe um sorriso caloroso. Sofia chamou Lucas com doçura. "Estás feliz agora?" Sofia olhou para ele com os seus olhos inocentes e assentiu lentamente. "Estou feliz por ter um pai", disse ela com uma voz suave. Ao ouvir aquelas palavras, Lucas sentiu um pequeno calor no seu coração. Ele sabia que tinha de ficar, pelo menos por Sofia. No entanto, no meio daquela felicidade, sentia-se também preso num turbilhão de problemas cada vez mais complicados. Alguns dias depois, Lucas começou a planear como enfrentar o futuro. Ele sabia que não podia continuar a ser o marido falso de Dona Helena. Tinha de encontrar uma forma de obter a sua liberdade, mesmo que isso significasse sacrificar tudo. Numa noite em que a chuva caía torrencialmente, Lucas sentou-se do lado de fora da casa, a olhar para o céu escuro. Pensou em tudo que tinha sacrificado pela sua mãe e pela família de Dona Helena. Ele sabia que não podia recuar. No entanto, também sabia que tinha de encontrar uma forma de se libertar desta situação. No meio da escuridão da noite, Lucas tomou uma decisão importante. Ficaria por causa de Sofia. Mas também procuraria uma forma de mudar a sua vida. De alguma forma, ele tinha de encontrar a felicidade nesta situação de grande pressão. Os dias seguintes na mansão de Dona Helena tornaram-se cada vez mais parecidos com uma prisão para Lucas. Ele tentava viver a sua vida com calma, mas o seu coração estava cheio de uma raiva e insatisfação crescentes. Sempre que via Dona Helena, não conseguia evitar sentir que ela o tinha usado como uma ferramenta para encobrir a sua vergonha. Embora ficasse por causa de Sofia, a menina que começava a vê-lo como um pai, sabia que não podia continuar a viver na sombra de uma mentira. Numa manhã, enquanto Lucas limpava o carro, Dona Helena aproximou-se dele com um ar arrogante. O seu rosto parecia frio. Os seus olhos transmitiam uma autoridade que irritava ainda mais Lucas. "Lucas", disse Dona Helena com um tom de comando, "tens de trabalhar mais. Não te esqueças, já te dei dinheiro para tua mãe." Aquela frase foi como um chicote no coração de Lucas. Sentiu-se como um pássaro enjaulado numa gaiola de ouro, alimentado apenas para se manter obediente. Ele olhou rapidamente para Dona Helena com um olhar penetrante. O fogo da raiva começou a arder nos seus olhos. "Esse dinheiro não foi um presente", respondeu Lucas friamente. "Foi o preço que pagaste pela tua mentira." "Não sou teu escravo, Dona Helena." Dona Helena ficou chocada ao ouvir aquela resposta. Ela sempre tinha considerado Lucas um homem obediente e fácil de controlar. Mas desta vez havia algo diferente na sua atitude. Uma rebelião que começava a ser evidente. "O que queres dizer?", perguntou Dona Helena com a voz a subir de tom. "Concordaste em casar comigo. Aceitaste tudo. Agora queres voltar atrás?" Lucas riu-se cínico. "Concordei? Achas mesmo que eu tinha outra escolha? Fiz apenas o que tinha de fazer pela minha mãe. Mas não penses que vou ficar calado e aceitar tudo isto sem protestar." Dona Helena ficou em silêncio por um momento. O seu rosto estava pálido. Ela sabia que Lucas estava a perder a paciência. No entanto, não conseguia encontrar uma forma de acalmar a sua raiva. "O que queres de mim?", perguntou ela finalmente. A sua voz soava fraca. "Quero a minha liberdade", respondeu Lucas com firmeza. "Quero que pares de me tratar como um boneco que podes controlar. Estou aqui porque me preocupo com a Sofia, não porque te amo ou quero salvar o nome da tua família." A conversa terminou com uma tensão crescente. Dona Helena entrou em casa com passos pesados.
Enquanto isso, Lucas permaneceu na garagem, a tentar acalmar-se. Sabia que tinha ido longe demais. Mas também sabia que não podia continuar a viver sob pressão. Alguns dias depois, Lucas começou a mostrar uma atitude de rebelião mais clara. Começou a recusar alguns pedidos de Dona Helena que considerava irracionais. Quando lhe pediram para levar Dona Helena a um evento social, ele recusou, alegando que precisava de tempo para si mesmo. Já não sou teu motorista, disse ele com firmeza. Sou teu marido e tenho direito a ter tempo para mim. Dona Helena pareceu zangada, mas não pôde fazer muito. Começou a sentir que o seu controle sobre Lucas estava a desaparecer, e isso deixava-a ansiosa. No entanto, a rebelião de Lucas não parou por aí. Numa tarde, enquanto brincava com Sofia no Jardim dos Fundos, Dona Helena apareceu com uma expressão de raiva. O que estás a fazer? Perguntou ela bruscamente. Por que estás tão perto dela? Já te disse que não estás aqui para ser o pai dela. Lucas olhou para Dona Helena com uma raiva quase incontrolável. Estou aqui porque me preocupo com ela, gritou ele. E se continuares a tentar afastar-me da Sofia, eu vou-me embora. Não me importo com o que acontecerá ao teu bom nome. Dona Helena ficou em silêncio. Os seus olhos estavam marejados. Sabia que Lucas estava a falar a sério e não podia perder a única pessoa que a podia ajudar a manter o nome da família. Naquela noite, Lucas sentou-se do lado de fora da casa, a olhar para o céu escuro. Sentiu-se aliviado por finalmente poder expressar os seus sentimentos. No entanto, também se sentia ansioso com o que aconteceria a seguir. Sabia que a sua rebelião teria consequências. Mas estava pronto para as enfrentar. No meio da escuridão da noite, Lucas tomou uma decisão importante. Ficaria por causa de Sofia. Mas também continuaria a lutar se Dona Helena tentasse usá-lo novamente. De alguma forma, ele tinha de encontrar a felicidade nesta situação de grande pressão. A rebelião de Lucas tornou-se cada vez mais evidente, e isso começou a afetar a dinâmica do casamento deles. Dona Helena, que sempre sentirá ter o controle total da situação, começou a perder o pé. Percebeu que Lucas já não era o homem que ela podia controlar facilmente. A sua atitude firme e desafiadora deixava Dona Helena cada vez mais ansiosa, especialmente porque o segredo da sua família estava em risco de ser descoberto. Numa manhã, enquanto Lucas cumpria suas funções de motorista particular, Dona Helena recebeu um telefonema de uma velha amiga. A mulher, conhecida como Dona Beatriz, informou-a de que os boatos sobre o seu casamento com Lucas começavam a espalhar-se nos seus círculos sociais. As pessoas começaram a perguntar-se por que uma viúva rica como Dona Helena se casaria com um jovem pobre sem antecedentes claros. Helena, o que se passa realmente? Perguntou Dona Beatriz com um tom de curiosidade. Há algo de errado, não há? Tens de ter cuidado. Se as pessoas descobrirem a tua gravidez, a tua reputação pode ser destruída. Dona Helena ficou em silêncio ao ouvir aquelas palavras. O seu coração encheu-se de pânico e medo. Sabia que estes boatos podiam ser uma bomba relógio prestes a explodir. E se a verdade fosse revelada que Lucas era apenas um marido falso usado como escudo para encobrir a vergonha da sua família, então o seu bom nome seria realmente destruído. Depois de desligar o telefone, Dona Helena tentou acalmar-se. No entanto, a sua mente estava cheia de maus presságios. Imaginou como as pessoas a olhariam com desprezo, como Sofia se tornaria alvo de boatos na escola e como as suas vidas se transformariam no inferno. Quando Lucas chegou à casa naquela tarde, viu Dona Helena sentada na sala de estar com o rosto pálido e os olhos marejados. Havia algo diferente na sua atitude. Era como se a mulher estivesse a enfrentar a prova mais difícil da sua vida. Eu sei que estás zangado comigo, disse Dona Helena em voz baixa quando Lucas entrou na sala. Mas peço-te, por favor, não me abandones agora. Eu não consigo enfrentar tudo isso sozinha. Lucas olhou para Dona Helena com um olhar frio. Sabia que ela estava a tentar manipular os seus sentimentos novamente. O que queres dizer com tudo isto? Tens medo que os boatos se espalhem?
Tens medo que as pessoas descubram que sou apenas o marido falso que contrataste para salvar o teu bom nome? Dona Helena não pôde negar aquelas palavras. As lágrimas começaram a escorrer pelas suas bochechas. Sim, tenho medo, disse ela em voz baixa. Tenho medo de perder tudo. Tenho medo de sofrer pelos meus erros. Lucas respirou fundo. Sabia que Dona Helena também era vítima das circunstâncias, mas era difícil para ele perdoá-la completamente. Eu sei que tens as tuas razões, disse ele finalmente. Mas eu também sou humano. Tenho a minha dignidade. Não posso continuar a viver nesta mentira. Alguns dias depois, os boatos sobre o casamento deles espalharam-se ainda mais. Os amigos de Dona Helena começaram a afastar-se e os convites para eventos sociais diminuíram drasticamente. Até os empregados da mansão começaram a sussurrar nas costas da sua patroa. Dona Helena sentia-se como um animal encurralado numa armadilha sem saída. No entanto, o que mais magoava Dona Helena era a reação de Sofia. A menina começou a ouvir os sussurros dos seus amigos na escola. Numa tarde, quando chegou a casa, perguntou algo a Lucas com inocência. Pai, por que é que as pessoas dizem que tu não és o meu verdadeiro pai? Perguntou ela com uma voz suave. Lucas ficou chocado ao ouvir a pergunta. Olhou para Sofia com os olhos cheios de carinho e ajoelhou-se à sua frente. Sofia, eu posso não ser o teu pai de sangue, disse ele com doçura. Mas amo-te como se fosses minha filha. Isso é o mais importante, não é? Sofia assentiu lentamente com os olhos marejados. Eu também te amo, pai, disse ela com uma voz baixa. Ao ouvir a conversa, Dona Helena, que estava à porta da sala de estar, sentiu o coração a partir-se. Percebeu que durante todo aquele tempo, tinha dado prioridade a coisas que não eram importantes. Tinha se preocupado mais com o seu bom nome do que com a felicidade da sua própria filha. Naquela noite, Dona Helena sentou-se no seu quarto, a olhar para a fotografia do seu antigo amante, que ainda estava guardada na velha caixa de madeira. Sentia-se como alguém que tinha perdido tudo, a sua dignidade, a sua felicidade e até o seu direito como mãe. Com as lágrimas a escorrerem abundantemente, percebeu que esta queda era o resultado dos seus próprios erros. Do lado de fora da casa, Lucas estava sentado no banco do Jardim dos Fundos, a olhar para o céu escuro. Sabia que as suas vidas nunca mais seriam as mesmas depois de tudo isto. No entanto, por trás de toda a pressão e constrangimento, também se sentia aliviado. Este segredo estava finalmente a ser revelado, e embora as consequências fossem dolorosas, ele sabia que a verdade encontraria sempre o seu caminho. Naquela manhã, o sol erguia-se lentamente no horizonte, iluminando o jardim da mansão de Dona Helena com uma luz quente. No entanto, por trás do calor dos raios de sol, a atmosfera dentro de casa permanecia fria e tensa. Os boatos sobre o casamento de Dona Helena e Lucas tinham se espalhado como fogo em palha seca, destruindo a reputação de uma família que sempre fora conhecida pela sua elegância e respeitabilidade. Os convidados que costumavam frequentar os eventos luxuosos começaram a afastar-se, e os empregados da mansão sussurravam pelos cantos, a falar sobre o destino da sua patroa. Dona Helena estava sentada na sua poltrona na sala de estar. O seu rosto estava pálido como cera. Os seus olhos vazios. Era como se a alma tivesse abandonado seu corpo. Sentia-se como alguém que tinha perdido tudo, a sua dignidade, o seu bom nome e até o seu direito como mãe. Tudo o que construíra ao longo dos anos desmoronara-se num instante, por causa de uma grande mentira que tentará encobrir. Do lado de fora da casa, Lucas estava sentado no banco do Jardim dos Fundos, a olhar para o céu claro da manhã. A sua mente estava cheia de confusão e de um conflito interno que não o largava. Sabia que podia simplesmente deixar aquela mansão, fugir de toda a pressão e mentiras. Mas por outro lado, também sabia que Sofia precisava dele. A menina era a única razão pela qual ele ainda aguentava esta situação. Sofia, pensou Lucas, não te posso abandonar. Foi então que Sofia apareceu no jardim, a trazer o seu urso de peluche favorito. A menina sorriu docemente ao ver Lucas. Os seus olhos brilhavam com a luz inocente de uma criança que ainda não compreendia totalmente o complicado mundo dos adultos.
pai chamou Sofia em voz baixa. A sua voz soava doce, mas também um pouco hesitante. Por que é que as pessoas dizem que não devíamos viver juntos? Lucas olhou para a menina com um olhar cheio de carinho. Sabia que Sofia começava a ouvir os sussurros dos seus amigos na escola, e isso preocupava-o ainda mais. Com cuidado, ajoelhou-se à frente de Sofia, tentando explicar algo difícil de entender para uma criança da sua idade. Sofia, disse Lucas com doçura. Às vezes, os adultos fazem coisas erradas. Mentem ou escondem coisas porque têm medo. Mas o mais importante é que nos amemos e cuidemos uns dos outros. Isso é mais importante do que qualquer outra coisa no mundo. Sofia assentiu lentamente. Embora parecesse não compreender totalmente as palavras de Lucas, havia uma coisa que ela entendia claramente. Lucas amava-a, e ela também o amava. Para Sofia, isso era suficiente. Depois daquela conversa, Lucas sentiu um pequeno calor no seu coração. Embora sua vida estivesse cheia de pressão e constrangimento, sabia que tinha encontrado um novo propósito na vida: cuidar e proteger Sofia. A menina era a única luz no meio da escuridão cada vez mais densa. No entanto, dentro de casa, a situação piorava para Dona Helena. A mulher começou a perder o controle de tudo. Os seus amigos, antes leais, começaram a afastar-se. Alguns até começaram a gozar dela em segredo. Nos seus círculos sociais, Dona Helena tornou-se motivo de riso, a mulher idosa que se casou com um jovem pobre para encobrir a vergonha da sua família. Numa tarde, enquanto Lucas limpava o jardim dos fundos, Dona Helena aproximou-se dele com passos pesados. O seu rosto estava cheio de desespero. Os seus olhos estavam marejados, como se estivesse pronta para desistir. Lucas chamou Dona Helena em voz baixa, a sua voz a tremer. Eu já não sei o que fazer. Perdi tudo. Lucas olhou para Dona Helena com um olhar frio. Sabia que ela estava a tentar manipular os seus sentimentos novamente. Mas, desta vez, sentiu pena dela. Viu que Dona Helena não era apenas vítima das circunstâncias, mas também vítima dos seus próprios erros. Perdeste tudo, respondeu Lucas bruscamente. O que queres dizer com tudo? O teu bom nome? A tua dignidade? Achas que isso é mais importante do que a felicidade da Sofia? Dona Helena ficou em silêncio. As lágrimas começaram a escorrer pelas suas bochechas. Eu sei que errei, disse ela em voz baixa. Estive demasiado ocupada a pensar no meu bom nome e esqueci-me de que a Sofia é a coisa mais importante da minha vida. Lucas respirou fundo. Sabia que Dona Helena finalmente percebera o seu erro. Mas também sabia que aquelas palavras não eram suficientes para reparar todos os danos causados. Ainda tens uma oportunidade de consertar tudo, disse Lucas em voz baixa. Mas tens de começar a dar prioridade a Sofia. Ela é tua filha e precisa do teu amor e da tua atenção. Dona Helena assentiu lentamente. O seu rosto estava cheio de culpa. Sabia que tinha de mudar a sua forma de vida se quisesse consertar a sua relação com Sofia. No entanto, também sabia que essa mudança não seria fácil. Alguns dias depois, Dona Helena começou a tentar aproximar-se de Sofia. Sentava-se frequentemente ao lado da menina, a tentar conversar com ela e a perguntar-lhe como estava. No início, Sofia parecia hesitante. Mas pouco a pouco começou a abrir-se. A menina começou a sentir que a mãe a amava verdadeiramente, embora se tivesse sentido solitária durante todo aquele tempo. No entanto, por trás dessa mudança, Lucas sentia que tinha de tomar uma decisão importante. Sabia que não podia continuar a viver nesta mentira. Numa noite em que a chuva caía torrencialmente, Lucas sentou-se do lado de fora da casa, a olhar para o céu escuro. Pensou em tudo que tinha sacrificado pela sua mãe e pela família de Dona Helena. Não posso continuar assim, murmurou Lucas em voz baixa. Tenho de encontrar uma forma de obter a minha liberdade. Na manhã seguinte, Lucas decidiu falar com Dona Helena. Entrou na sala de estar e encontrou-a sentada na sua poltrona com o rosto pálido e os olhos vazios. Helena, disse ele com firmeza. Quero falar a sério contigo.
Dona Helena olhou para Lucas com um olhar ansioso. O que queres? Perguntou ela em voz baixa. Quero que me des a minha liberdade, respondeu Lucas com firmeza. Não posso continuar a viver nesta mentira. Ficarei por causa da Sofia. Mas também quero ter a minha própria vida. Dona Helena ficou em silêncio por um momento. O seu rosto estava cheio de culpa. Eu sei que errei, disse ela finalmente. Não te posso prender se quiseres ir embora. Mas por favor, não abandones a Sofia. Ela precisa de ti. Lucas assentiu lentamente. Não vou abandonar a Sofia, disse ele com firmeza. Mas também não posso continuar a viver como teu marido falso. Preciso da minha liberdade. Dona Helena assentiu lentamente. O seu rosto estava cheio de um sentimento de derrota. Sabia que Lucas tinha razão e não podia prendê-lo por mais tempo. Naquela noite, Lucas sentou-se do lado de fora da casa, a olhar para o céu escuro. Sentiu-se aliviado por finalmente poder expressar os seus sentimentos. No entanto, também se sentia ansioso com o que aconteceria a seguir. Sabia que esta decisão teria consequências, mas estava pronto para as enfrentar. No meio da escuridão da noite, Lucas tomou uma decisão importante. Ficaria por causa de Sofia. Mas também continuaria a lutar se Dona Helena tentasse usá-lo novamente. De alguma forma, ele tinha de encontrar a felicidade nesta situação de grande pressão. Os dias seguintes na mansão de Dona Helena começaram a mostrar uma mudança sutil, mas significativa. Lucas, embora ainda vivesse sob o mesmo teto, sentia um alívio a crescer dentro de si. A sua decisão de ficar por causa de Sofia já não era um fardo pesado no seu coração, mas uma escolha que dava um novo significado à sua vida. Ele já não se sentia como uma ferramenta ou um boneco no jogo de Dona Helena, mas como um pai com uma responsabilidade e um amor genuíno pela menina. A própria Dona Helena parecia mudar lentamente. A mulher começou a diminuir a sua obsessão com o bom nome da família e a focar-se mais na sua relação com Sofia. Embora ainda parecesse frágil e frequentemente se afundasse na culpa, tentava ser uma mãe melhor. Começou a passar mais tempo com a filha, a ler-lhe histórias antes de dormir, a brincar no jardim dos fundos e até a levar Sofia à escola ocasionalmente. A menina começou a sorrir mais vezes, e um brilho de felicidade irradiava agora dos seus olhos inocentes. No entanto, esta mudança não veio sem desafios. Os boatos sobre a família ainda não tinham desaparecido completamente. Nos seus círculos sociais, Dona Helena continuava a ser tema de conversa. Alguns dos seus antigos amigos ainda se afastavam. Mas desta vez, a mulher já não se importava. Percebeu que o que realmente importava era o amor e a felicidade da sua filha, não a opinião dos outros sobre ela. Numa tarde em que a chuva caía torrencialmente, Lucas estava sentado na sala de estar com Sofia. A menina estava ocupada a desenhar no seu caderno de esboços favorito, enquanto Lucas a observava com um sorriso caloroso. A atmosfera era calma. Apenas o som da chuva na janela e o raspar do lápis no papel. Pai, chamou Sofia. De repente a sua voz soou alegre. Olha para este desenho. Lucas aproximou-se e viu o desenho que Sofia tinha feito. Nele via-se uma pequena família, um pai, uma mãe e uma criança, de pé sob um grande guarda-chuva. O desenho era simples, mas cheio de significado. Lucas sorriu docemente com os olhos marejados. Esta é a nossa família, não é? Disse Lucas em voz baixa. A sua voz estava cheia de emoção. Sofia assentiu com entusiasmo. Sim, pai. Somos nós os três. Estamos sempre juntos. Ao ouvir aquelas palavras, Lucas sentiu um calor a envolver o seu coração. Embora a situação deles não fosse perfeita, sabia que tinha encontrado seu lugar no mundo ao lado de Sofia, a menina que o via como um pai. Do outro lado, Dona Helena estava à porta da sala de estar, a observar a interação entre Lucas e Sofia com os olhos marejados. Sentia-se aliviada, mas também um pouco ansiosa. Aliviada porque Sofia finalmente encontrara a felicidade que tanto procurava, mas ansiosa porque sabia que Lucas poderia abandoná-los um dia. Lucas,
chamou Dona Helena em voz baixa, a sua voz soando hesitante. Lucas virou-se e olhou para Dona Helena com um olhar calmo. O que se passa? Dona Helena ficou em silêncio por um momento e depois suspirou longamente. Eu quero agradecer-te, disse ela, em voz baixa, por teres aguentado por causa da Sofia. Eu sei que errei, mas espero que me possas perdoar. Lucas assentiu lentamente, o seu rosto cheio de compreensão. Não posso dizer que já te perdoei completamente, disse ele com honestidade. Mas sei que também és vítima das circunstâncias. O mais importante agora é focarmos-nos na Sofia. Ela é o nosso futuro. Dona Helena assentiu. As lágrimas começaram a escorrer pelas suas bochechas. Obrigada, Lucas, disse ela com a voz a tremer. Prometo que serei uma mãe melhor para a Sofia. E espero que possas ficar. Lucas sorriu levemente. Ficarei pelo menos pela Sofia. Mas também preciso da minha liberdade. Não posso continuar a viver na sombra desta mentira. Dona Helena assentiu lentamente, o seu rosto cheio de respeito. Sabia que Lucas tinha razão e não podia prendê-lo por mais tempo. Algumas semanas depois, a vida na mansão começou a encontrar um novo ritmo. Lucas começou a trabalhar a tempo parcial fora de casa, à procura de uma forma de ganhar um rendimento extra para sua mãe, que ainda precisava de pagar o tratamento. No entanto, continuava presente para Sofia, arranjando sempre tempo para brincar e conversar com ela. Dona Helena, por outro lado, começou a fazer terapia para lidar com os seus traumas do passado. Também começou a aprender a ser mais aberta com as pessoas ao seu redor, incluindo Lucas. A relação deles já não era cheia de constrangimento ou tensão, embora nunca se tivessem tornado verdadeiramente um casal. Numa manhã, quando o sol começava a nascer no horizonte, Lucas estava sentado no banco do Jardim dos Fundos, a olhar para o céu claro. Sentia-se em paz, embora sua vida não fosse perfeita. Sabia que tinha encontrado seu propósito na vida, amar e proteger Sofia, e ajudar a sua mãe a recuperar. Sofia, pensou Lucas, és a razão pela qual ainda aguento. És a luz no meio da escuridão. Dentro de casa, Sofia brincava com o seu urso de peluche favorito, enquanto Dona Helena estava sentada na sua poltrona, a olhar para a filha com um sorriso doce. A mulher sentia-se aliviada. Embora soubesse que o seu processo de cura ainda era longo, desta vez já não se sentia sozinha. Sabia que Lucas e Sofia estariam sempre ao seu lado. Naquela noite, quando a chuva começou a abrandar, Lucas sentou-se do lado de fora da casa, a olhar para o céu escuro. Pensou em tudo que tinha sacrificado pela sua mãe e pela família de Dona Helena. Sabia que a sua vida nunca seria fácil. Mas também sabia que o seu sacrifício não fora em vão. A vitória nem sempre é sobre a felicidade perfeita, murmurou Lucas em voz baixa. Às vezes a vitória é sobre encontrar a paz no coração, mesmo que as circunstâncias não sejam perfeitas. Na manhã seguinte, quando o sol começou a nascer no horizonte, Lucas começou o dia com um sorriso. Sabia que a sua jornada de vida ainda era longa, mas estava pronto para enfrentar com o coração